vito elikhulu la hosi na mponisi wa hina Yesu Kreste. Saúde a todos os cristãos, em nome de Jesus, amém. Hi bonga ku va hi kuma nkarhi siku lela nyamuntlha la sonto ya 19 ka hoti leyi ya Abril 2020. Agradecemos pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui nessa data. Ha swi tiva leswaku hi tsemakanyaka nkarhi wa ku nonohwa swinene Sabemos que passamos por um mau tempo, lowu kala ku nga hi pfumeleli hambi ku fika makerekeni hi dzunisa Xikwembu hi nhlangano tanihi ntolovelo, que não nos permite chegarmos à igreja como de costume, maxi bonga Xikwembu pelo menos laha hi nga kona swa hi pfumelela leswaku hi n'wi tlakusa Yesu loyi a nga hi fela mhandzini ya xihambano xa Kalvari. Contudo, agradecemos a Deus pela oportunidade que nos concedida e que aqui onde nós estamos temos a oportunidade de falar a palavra. A vito la mina hi mina mfundhisi Vasco Ndlalana. O nome dele é Vasco Ndlalana. Se hi ta kuma rito leri li kumekaku etipapeleni ta buku ya Mateyu. Iremos apanhar a palavra de Deus no livro de Mateus, Wa 28 hi ta dyondza andzima ya 19 ni ya 20. capítulo 28, versículo 19 a 20. Hi tlhela hi suka hi ya vona a buku ya timhaka ta vapostolo Iremos ver outro livro que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, hi ta dyondza andzimana ya 8. versículo 8. Hi ta sungula hi dyondza hi Xichangana so laha hi ta va ni tradução hi Xiputukezi leswaku hinkwerhu hi kumana. Ele irá começar com a língua xangana e iremos ter a outra língua que é a língua portuguesa. Kutani yanani hakona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima. Mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseleke swona. Tani vonani ndzi na n'wina ko ku hela misava. Capítulo 28, versículo 19. Ide, pois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e saber que eu estarei sempre convosco até os confins da terra. Aleno ka buku ya timhaka ta vapostolo versículo ya 8. Kambe mi ta nyikiwa matimba siku moya lowo kwetsima u taka ka n'wina. Kutani mi ta va timbhoni ta mina kwala Jerusalema ni le tikweni hinkwaro ra Yudeya ni ra Samaria ni ku ya fika makun'wini ya misava. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas ides recebei uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Hi vona loko Yesu se a pfukile ku feni Olhamos para a ressurreição de Jesus, laha a karhaleletile vapostolo va yena onde ele tinha indicado aos seus apóstolos leswaku ndzhaku ka ku pfuka a fanele ku va a hlangana na vona hinkwavo a Galileya leswaku va n'wi vona kona. onde ele iria se encontrar com os seus discípulos depois da ressurreição. Hi twile hi siku la sonto leya ku hundza leswaku vamamani va pfukile va ya sirheni kambe va n'wi kumanga kona. Ouvimos no domingo passado que as mães foram até a sepultura de Jesus, mas lá não o encontraram. Laha hi nga vona ku chava ka valanguteli lava vikiwile leswaku va fanele ku langutela leswaku hosi Yesu a nga pfukisa ku yini kumbe a nga humisa ku yini kona. Onde vimos certo medo nas pessoas que estavam por vigiar a ressurreição de Jesus Cristo, mas como é que ele poderia ressuscitar? Kambe leswi a li hosi ya matimba hinkwawo hosi Yesu a pfukile a va languteli na va ri karhi va yimile ni swibamu swa vona va zangi va n'wi vona. Com todo o poder que ele tinha como o nosso Senhor, ele ressuscitou e todos os guardas com as suas armas
loko vamamani va fika kona E quando as mães chegaram lá, va lerisiwile leswaku hi tintsumi leswaku va fanele ku famba a Galileya laha nga va byela kona a ku a ta hlangana na vona leswaku va ya mi vona kona. foram reveladas através dos anjos que tinham que chegar até a Galileia, onde eu se encontrar com ele. Galileya hakunene vapostolo loko va fikile kona va mi vonile Yesu. Chegados os discípulos a Galileia, viram a Jesus. Kambe va kona futhi lava va nga kanakana xikarhi ka vapostolo. Dentre os apóstolos, houveram aqueles que duvidaram. Hi leswi a va nga ri na tshemba leswaku hakunene Yesu Kreste a nga pfuka mhandzini ya xambana. Porque lhes faltava a fé que na verdade Jesus poderia ressuscitar. Kambe va kona futhi xikarhi ka vapostolo lava nga pfumela leswaku yena hosi Yesu a pfukile. Mas no meio deles também existiam aqueles que creram, acreditaram que Jesus ele havia ressuscitado. Se ndzhaku ka ku va va n'wi vonile a fanele ku va a siya swileleto xikarhi ka vona. É assim que ouviram, ele tinha o direito, a oportunidade de deixar algumas normas sobre eles. Hi laha ke a vulavulaka leswaku fambani misaveni hinkwayo mi ya byela swivumbiwa evhangeli. É onde ele exorta os discípulos e diz: idem a todo mundo e falem. Então lava pfumelaka mi ta fanele ku va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowo kwetsima. Dizendo ele, aos que crerem serão batizados com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mi tlhela mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. E irão lhes ensinar a guardar a minha palavra, ou todo o ensinamento que eu tenho vos dado. Loko mi endla leswo mi ta va na mina ku kokwela misava. E se fazerem dessa forma, estarão comigo até os confins da terra. Yesu Kreste a swi tiva leswaku a misaveni leyi ta va ni masiku ma nga ri mangani kambe misava yi ta hundza. Jesus Cristo sabia que nesta terra ou neste mundo teríamos dias como este, mas este mundo irá passar. Hi leswi swi mu endlaka siya xileleto leswi nge loko mi dyondzisa vadyondzisiwa hinkwavo ma endla hinkwaswo swileleto swa mina mi ta va na mina ku kokwela misava. É o que lhe faz ele dar essas indicações de que se estiverem comigo até aos confins da terra, sempre estarão firmes na minha palavra. Seseni ka buku ya timhaka ta vapostolo hi vona loko a va leleta leswaku matimba va nga ma kumisa ku yini ya ku endla ntirho. E no outro livro nós vemos a indicação de Jesus, onde ele apresenta como eles poderiam ter força. Yesu a swi tiva leswi swi nga ta va vukela ku va va endla ntirho. Jesus sabia que não seria fácil fazer essa obra. Então a ku ni ntirho lowu nga fanele ku va wu endleka leswaku vona va za va swi kota ku endla ni ku kuma matimba ya ku swi endla. Por isso que havia uma certa oportunidade, havia uma obra por eles fazerem para poderem conseguir fazer essa obra. Hi laha mi twaka a ku mi ta nyikiwa matimba siku leri moya lowo kwetsima u nga ta ta ka n'wina. É onde ele diz que receberão poder no dia em que se aproximarem até mim, ou através do Espírito Santo. Hi laha futhi a vulaka kona leswaku matimba wolawo loko se ma ta va ka n'wina mi ta sungula ku va mu tirha. É onde ele diz que no dia em que esse poder estar entre vós, começarão a fazer a obra dele, ou a minha obra, assim que. A tlhela va leleta laha va nga tshamaka kona kasi va ta kuma moya. E ele indicou um certo lugar para com que eles permanecessem até o dia da descida do Espírito Santo. Vona leswaku a vaapostolo a va ri Galileya ka nkarhi lowu. E os apóstolos estavam na Galileia. A ndlela ya ku teka a mmangu wa kusuka Galileya para ku ya fika Jerusalema a ri mmangu lowu leheke swinene. A distância de sair da Galileia até Jerusalém era uma boa distância. Mas Yesu ali tshamani a Jerusalema. Jesus ele exortava que fiquem em Jerusalém. Mi za mi nyikiwa a matimba ya moya lowo kwetsima. Até a descida do Espírito Santo. Loko mi za mi va ni matimba ya moya lowo kwetsima então mi ta swi kota kusukela kola a Jerusalema. Quando receberem o poder do Espírito Santo, terão força para poder fazer essa obra. Mi ya fika a Judeia. E irão chegar até a Judeia, Ni Samaria ni ku ya fika makun'wini ya misava. e até os confins da terra. Hi leswi a ivhangeli ya hina a hi fanele ku va hi tshama nayo. É com isso, o nosso evangelho não deve permanecer a nós.
loko hi ri na yona hi fanele hi nyika van'wana leswaku va kuma ku hanya hi yona. Se tivermos o evangelho, temos que falar às outras pessoas para com que possam viver através dele. Hikuva a evangeli matimba ya ku ponisa mani na mani loyi a pfumelaka. Porque o evangelho é o poder para a salvação daquele que crê. E a evangeli hi yona yi swi kotaka ku nyika vutomi ka munhu. E é o próprio evangelho que dá a oportunidade, é o próprio evangelho que permite com que a pessoa seja salva. Loko a pfumela ka hosi ya vutomi vito la kona nga Yesu Kreste. Se aceitar ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. A hi tsundzukeni leswaku Jehovha Xikwembu-Nkulukumba ka buku ya Johana wa 3 versículo ya 16. Recordando o nosso Senhor Jesus Cristo no livro de João, Ali Jehovha Xikwembu-Nkulukumba a marito male Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xi za xi nyikela hi n'wana wa xona. que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A swi vanga swilo nje leswi velukaka, Não foi uma coisa tão fácil. swilo leswi kumiwaka ka bandeja. Coisas que nós até podemos ver num prato, bandeja. Swi ringanile leswaku Yesu a fa mhandzi na xihambana a tlhela a pfuka. Jesus teve que morrer e ser colocado na cruz e depois ressuscitou. Leswaku mun'wani na mun'wani loyi a pfumelaka a kuma vutomi le ka yena Yesu Kreste. Para que eu e você, aquele que crê, pudesse ter a vida. Se yena kela wa hi tsatsiya kumbe wa hi byela Então aqui ele nos exorta leswaku a moya lowu kwitsima hi wona lowu nga hi pfunaka hina leswaku hi za swi kota ku vulavula evhangeli phambeni ka vanhu. que o que pode nos permitir com que nós possamos falar o Evangelho é o Espírito Santo. Handle ka ku va hi tatiwile hi moya lowu kwitsima hi nga ka hi nga koti ku endla nchumu. Se não tivermos o Espírito Santo, nada podemos fazer. Ciwuka leswaku se loko vaapostolo va tale hi moya wo kwitsima ka buku ya timhaka ta apostolo va doxi, Se nós formos a lembrar quando os apóstolos foram enchidos pelo Espírito Santo, ndzhaku ka ku va va pfumelele kusuka Galileya va tlhelela a Jerusalema, depois de terem saído de Galileia até Jerusalém, se va sungule ku tirha evhangeli eles começaram a obrar ou a fazer a obra kola eJerusalema. ali mesmo em Jerusalém. Hi lava nga sungula ku va ke se va sungula ku tirha kona. É ali onde eles começaram a fazer a obra. Va chumayela rito la Xikwembu. Ali pregavam a palavra, Na va tele moya lowu kwitsima. cheios do Espírito Santo, Lava nga sungula ku vulavula tindzimi, onde falaram em línguas, va vulavula hi tindzimi leti va nga kala va nga ti tivi vona. onde falaram em línguas que nem eles próprios conseguiam interpretar. Kambe leswi hi tsakisaka ka mhaka leyi O que nos alegra nessa causa, hi nesse leswaku ponto, a vanhu hinkwavo lava nga hlanganile matiko ya ku hambanahambana a va ni ririmi la mun'wani na mun'wani leri va li vulavulaka. é que toda a junção daquele povo, ou de cada povo que estava ali, cada povo conseguia ouvir a outro povo. A tindzimi leti va nga vulavula hi tona un'wani na un'wani a li twa ririmi lolelo hi ririmi la ka yena. Ou cada povo que estava ali conseguia perceber a outro povo. Kambe swoleswo van'wani a swi zanga swi va tsakisa. E com isso, nem todos ficaram alegres. Van'wani va ku lavaya va yo dava. E outros diziam que eles estavam grossos. Na hina loko hi ri karhi hi tirha ntirho wa Xikwembu, E nós também, quando estamos a fazer a obra de Deus, vanhu van'wani va ta hi amukela khwatsi, outras pessoas irão receber-nos bem. kambe van'wani va ta hi vita mavito. E as outras pessoas também irão nos chamar de nomes. Van'wani va ta ku lava endli evhangeli ya yinene. Outros dirão aqueles não estão a dar o bom testemunho. Van'wani va ta pfumela ka swivumbiwa leswi nyamutlha swi phakamisiwaka hi vanhu. Outros irão se curvar perante as estátuas. Va khohlwa leswaku a Xikwembu xi tsandzekile ku hanyisa vanhu hi swivatliwa kumbe hi ku endla magandzelo ya swifuwo. E irão se esquecer que Deus não curava ou não permitia com que as pessoas falassem com Ele através das estátuas. Swi sindzisile leswaku a rhuma n'wana wa yena Yesu Kreste O que obrigou a Deus a mandar o seu único filho para Jesus ta hi ponisa hikwalaho ka ku fa tlhela pfuka. para nos salvar perante a sua morte e ressurreição. Então hambiloko vanhu va nga hi vita mavito, Por mais que as pessoas chamem-nos nome, hi nga tlheleli ndzhaku kumbe swi nga hi endli hi tsandzeka ku vulavula rito la Xikwembu.
exortamos que não voltem atrás e que não seja um impedimento para falarmos a palavra de Deus. hambiloko tinguva ta mimoya mavabyi ku fana leyi hi tsamakanya ka nyamutlha Por mais que os tempos, ou nos tempos em que nós estamos agora, como o tempo que nós estamos agora, ti fika ti hi tikela e sejam dolorosos, a hi fanele ku va hi rivala ku vulavula rito la Xikwembu não devemos nos esquecer de falar a palavra de Deus, o wa kwihi laha hi nga kona. aonde nós estivermos. Wa vona masiku yo tala hi tolovela ku ya emasinagogeni kumbe tikerekeni ku ya xumayela rito la Xikwembu, Nos outros dias temos o hábito de ir à igreja para falar a palavra de Deus, mas sweswi hi siniseka ku vula a rito la Xikwembu na hi le kaya. mas agora nós somos obrigados a falar a palavra de Deus estando em casa. Se leswo swa hi fanela leswaku hi nga chavi nchumu hi vula mesmo rito la Xikwembu hambi hi le makayani. Mesmo assim, sentimos-nos motivados, não temos medo, temos que falar a palavra de Deus. Laha wa ha kumaka nkama wa ku huma kumbe u ya ntirhweni, Você que ainda tem a oportunidade de sair e ir ao trabalho, loyi u kumanaka naye a quem você encontra u za u gamakana naye, e estiver com ele, swa fanela leswaku u n'wi byela leswaku Yesu wa hanya. é uma oportunidade para você lhe dizer: Jesus está vivo, ou Jesus vive. Yesu hi yena a nga hlula a xirhangana xa ku tlula a swikarhato hinkwaswo leswi hi karhataka. Jesus é que venceu todo o mal que existe ou toda coisa que pode existir. Na a nga se ya xihambanweni lava nhlokono a swi koti ku va hanyisa kambe a ku nga na murhi kona. Antes mesmo dele ir à cruz, as pessoas que tinham certas doenças, ele conseguia curar. Lava nga fe mahlo hosi Okay. Yesu a swi koti ku va tlhela a va hanyisa matihlo va tlhela va vona kambe a va tswaliwe va fe mahlo. Até aos cegos ele conseguiu dar a cura. A xigono xa Bethsaida 38 wa malembe xi tswale xikhwanyale a swirho a xi nga koti ku famba kambe Yesu a swi koti ku xi dala. Até o coxo de Betsaida, quando se encontrou com Jesus, ele foi curado. Hi ugamo Yesu Kreste a tshembisaka hinkwavo lava va pfumelaka ka yena swa ku ndzhaku ka vutomi leyi la ku xaniseka la mavabyi ni hinkwaswo swi hi xanisaka ku ta va ni vutomi lin'wana. E por fim, Jesus promete a todos que nesta vida de sofrimento, de lamentação, ele promete que terá uma vida que nunca vai terminar. Kambe li nga ta kumiwa hi vanhu lava nga pfumeleli ka hosi Yesu. Mas não irão receber esta vida as pessoas que não creem em Jesus. E kwale ka Johani 3 versículo 16 ku ya ka 17 Porque no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bibele li vanhu a n'wana wa munhu a tile misaveni kambe ku nga leswaku misava avanyisiwa hi yena kambe leswaku vanhu va kuma vutomi va byi kuma hi ntalo. quando nós descemos, a própria palavra diz que o Filho do Homem não veio só para condenar, mas sim para dar a vida, mas aquele que o recebesse. Lava va nga mu amukeliki a va nga ta za va li kume vutomi leyi nga yini. E aqueles que não receberem não irão poder desfrutar dessa vida. Hikuva li ringana vanhu lava pfumelaka ka hosi Yesu. Porque essa vida só merece as pessoas que aceitaram a Jesus. A hi vanhu lava tekaka Yesu Kreste va mu endla kapa leswaku yena a khongela kambe a va pfumelanga ka yena va pfumelaka swilo. Não há pessoas que levam a Jesus como capa, de que aceitaram a Ele, mas como não, só é uma capa. Se rito leri li nga hi pfuna, E esta palavra que nos possa ajudar, li nga hi tiyisa, que nos dê força li hi komba leswaku mavabyi ma ta humelela. e nos já mostre que certas doenças irão aparecer. Nyamutlha hi coronavírus a li na murhi. Hoje falamos de coronavírus, A va cientista sweswi va lwa ku va va kuma murhi ku daha a mavabyi ya coronavírus. os estudiosos, os cientistas, eles lutam cada dia à procura da cura da própria doença Hi coronavírus. tshemba leswaku lin'wana siku va nga wu kuma murhi. Cremos ou acreditamos que num outro dia ou num futuro poderão encontrar uma vacina. Mas u ta vona leswaku man'wani mavabyi ma ta humelela. E iremos nos aperceber que a cada dia ou a cada tempo que passa irão aparecer outras doenças. Lawa ma nga ta nyika ku nyimanyima misaveni kaya hi nga koti ku ti endla nchumu. Onde deixarão o mundo em desespero, em circulações que não em desespero, sem que. Se a xichavelo lexikulu i hosi Yesu. Então, a nossa defesa ou o nosso protetor é Jesus Cristo. Loyi loko hi tshama ka yena hi nga ta kala hi nga tsekatsekisiwi hi nchumu. Onde, se nós permanecermos nele, não teremos nenhum abalo.
loyi loko hi tele moya no kwitsima hi nga ta kala hi nga kanakani. Aquele que quando estivermos cheios do seu Espírito Santo não teremos nenhum medo. Loyi loko a hanya xikarhi ka hina hi nga ta kala hi nga tshukisiwi ha nchumu. Aquele que quando permanecer nos nossos corações, nós não seremos abalados. Xikwembu i nge xi nga hi rhangela. Deus que possa nos guiar, Xi nga endla leswaku ndzhaku ka xidzedze lexi xa coronavirus loko hi tlhelela amakerekeni ya hina hi tlhelela na hi ri karhi hi tele moya lowu kwetsima. que depois da passagem dessa doença, possamos voltar à nossa igreja e estarmos como estávamos antes. Ni loko swi nga koteka ku va xidzedze xi nga hundzi hina hi ta hundza hi ya ka hosi ya hina ya vutomi. E por mais que a doença não passe, sabemos que iremos nos encontrar com nosso Senhor. Se a hi tshembeni leswaku hosi ya hina a yi nga ta za hi tsika ni siku rin'we. Então, cremos que o nosso Senhor nunca irá nos deixar. Hi leswi a vulaka ka Matewu a ku loko mi endla a swileleto swa mina ndzi ta va na n'wina ku kokohela misava. É o que ele promete no livro de Mateus, que por mais que passem as coisas, eu estarei convosco. Leswo hi marito man'wani swi lava ku hi byela leswaku hi ta va na yena vuton'wini lebyi nga heriki. E isso nos certifica que estaremos com Ele na vida eterna. Xikwembu a xi hi katekisi. Deus possa nos abençoar. A rito leri a li tshami xikarhi ka mbilu ya un'wana na un'wana. Que esta palavra viva no coração de cada A li hi tiyisi xikarhi ka tinkonzo hinkwato ti endlaka mindyangwini ya hina. nos dê ânimo em todos os cultos que nós fazemos em nossas casas. A li endli leswaku hi kuma matimba ya ku swi kota ku hanya. Que permita que possamos ter poder para podermos viver Enyameni ni le moyeni. na carne e no espírito. Hikuva hambi loko ngo hanya anyameni kambe loko a moyeni hi nga hanyi a swi nga ta hi pfuna nchumu. O que dita que por mais que vivamos na carne e não vivermos no espírito, não irá nos ajudar em nada. Moya lowo kwitsima u ni matimba ya ku hi lwela yi hi vhikela ka hinkwaswo karhi swi nga kona misaveni. Mas o Espírito Santo, ele tem poder de nos livrar de tudo o que existe neste mundo. Xikwembu a hi katekisi. E Deus nos possa abençoar. A hi khongeleni. Oremos. Ha ku dzunisa Xikwembu, ha ku tlangela bonga Xikwembu tintswalo ta wena leti hlamarisaka. Hakunene hosi Yesu hi vamani a hi pepetseka tanihi tinyimpfu leti nga riki na murisi kambe u hi twele vusiwana u za u rhuma hi n'wana wa wena ku ta misaveni a ku ta hi susa xikarhi ka ku xaniseka xikarhi ka ku pepetseka ka hina hi nga tivi laha hi yaka kona. Bava ha bonga hikuva n'wana wa wena vhiki leri heleke hi mu vonile a hlula a rifo a mhandzini ya xihambano a hlula rifo a thuveni kumbe a sirheni. Bava swoswi hi tsakile hikuva nyamutlha se wa hi leleta leswaku hi fanela ku famba hi vula evhangeli ya wena ya ku ponisa hi nga tsekatsekisiwi hi munhu. Vanhu va ta vulavula leswi va swi rhandzaka hi hina kambe hina a hi tamele vito la wena ntsena ku va leli hi ponisaka ku va leli hosi li nga ta hi fambisa mahlweni ku va kwihi na kwihi laha hi yaka kona. Va va hi khongelela kereke ya hina ya Emmanuel Evangelical Wesleyan. Pfuxa varisi va wena leswaku va nga ri na ku ganagana hikwalaho ka xidzedze lexi humelelaka kambe va tiya va ya mahlweni ku huwelela rito la wena. Murisi un'wana na un'wana hosi Yesu a hlela tinkonzo minkarhi un'wana ka lava va tivaka leswaku va ha ri madisipulu kumbe va ha ri vadyondzisiwa leswaku a va nyika leswaku va dlaya rito la wena va ri kaya. Vito ra wena ri ta khensiwa. Va va ha khongela swoswi a hi rivali hosi khongelela a district la ka Maputsu khongelela a vurhangela national kereke ya wena hosi jikelezo tikweni hinkwalo yi nyimile a ku na leswi tirhiwaka kambe lava leswaku mungameli un'wana na un'wana hosi wa district lin'wana na lin'wana vana na yena hi ndlela yo karhi leswaku Xikwembu u endla leswaku ntirho wa wena u nga tshuki u khelela ndzhaku. Hi ta bonga loko mintirho yi pfuleka. Hi ta bonga hosi loko mavabyi lama hela leswaku a tiko la wena li tlhelela ku va li ku dzunisa hi ntolovelo. Vito ra wena ri ta khensiwa. Hi pfuni Bava hikuva hi kombela leswi evitweni ra matimba la wena hosi na muponisi wa hina Yesu Kreste swoswi na masiku ni la ku nga heleki. Amen. Inkomu hi bongile swinene se hi fikile magamu ya rito
Lexi xi kombela leswaku hinkwerhu hi hlayisa a swileleto swa vurhangeri la vujawu na hi le mindyangwini ya hina. Swo swi ta hi pfuna leswaku hi vhikela mavabyi lawa enyameni, kambe ni nga rivali a ku dlisa moya, inga ku hanya hi rito la Xikwembu ni ku hanya hi xikhongoto siku rin'wana na rin'wana emindyangwini ya hina. Amen.